se um simples toque pudesse despertar uma memória que você nunca viveu? E se o nome de um estranho carregasse um eco do passado que sua mãe sempre escondeu? Alguns dias começam como qualquer outro, mas terminam como o primeiro capítulo de algo que muda tudo. Estela só queria ajudar a mãe, cobrir um horário no ateliê e ir embora sem ser notada. Mas ao empurrar a pesada porta de vidro da Maison Camille, sentiu um arrepio que não vinha do ar-condicionado. Era como se estivesse prestes a invadir um cenário que não lhe pertencia. E ainda assim, tudo ali parecia sussurrar seu nome. O perfume delicado das flores frescas não era só aroma, era memória. Os olhares das recepcionistas pareciam duros, mas era a atmosfera ao redor que apertava seu peito, como se o lugar tivesse ficado esperando por ela todos esses anos. Estela não sabia explicar, mas sentia, com uma certeza quase física, que ao cruzar aquele hall, estava acordando uma história antiga e que ela fazia parte disso mesmo sem saber como ou porquê. Quantas vezes a vida coloca duas pessoas no mesmo lugar por mero acaso? E quantas dessas vezes esse encontro muda tudo o que elas acreditavam sobre si mesmas? A resposta pode estar no tempo, ou na forma como duas almas se tocam, mesmo sem palavras. Talvez o acaso seja só o disfarce favorito do destino. Estela entrou carregando um paletó de linho cinza e um pedido de sua mãe. Só entregue e diga que estará pronto amanhã. Mas ao ver o nome na ficha do cliente, algo a fez hesitar. Augusto Duarte. O sobrenome soou como uma nota dissonante, no piano de sua memória. Ela não sabia por quê, mas aquele nome apertou algo dentro dela. Talvez fosse o tom formal, talvez a coincidência com uma história mal contada em sua infância. Talvez fosse apenas um pressentimento. O ambiente era de luxo sutil, com móveis brancos, molduras douradas e espelhos em ângulos estratégicos. Uma das costureiras a guiou até a sala de prova. Quando abriu a porta, não esperava que o próprio cliente estivesse lá, ajustando a gola diante do espelho. Augusto ergueu os olhos e parou. Ela também parou. Foi apenas um segundo, talvez 2, mas um silêncio inesperado se formou entre eles, como se o ar tivesse engrossado. Ela corou. Ele arqueou uma sobrancelha com leve surpresa. Estela entregou o paletó com mãos tensas. Ele agradeceu com um aceno de cabeça. Formal, rígido, mas ao encostar na peça, os dedos dela tocaram brevemente. Os dele foi como um estalo, uma memória que não existia, mas doía, como se já tivessem se encontrado em algum tempo esquecido. Ela saiu da sala apressada, o coração disparado. Aquilo não fazia sentido. Era só um cliente. Era só um terno. Mas dentro dela, alguma coisa tinha sido tocada. E não era apenas a pele. Augusto, por sua vez, permaneceu olhando para a porta por onde ela havia saído. Aquela jovem simples, com olhos tão antigos, mexera com algo que ele não entendia. Nem sabia seu nome. Mas sabia que precisava vê-la de novo. Estela passou os dias seguintes tentando convencer a si mesma de que não havia nada demais. Que aquele momento na sala de prova tinha sido só um instante estranho. Que os olhos de Augusto não tinham dito nada, além do que olhos educados dizem. Mas era mentira. E ela sabia. A cada vez que pensava naquele breve toque de mãos, uma espécie de vertigem silenciosa a invadia. Como se um fio invisível a puxasse para um lugar do qual não conseguia se lembrar, mas também não queria escapar. Foi numa manhã nublada, enquanto costurava bainhas no ateliê com a mãe, que o telefone tocou. Marta atendeu, trocou poucas palavras e, ao desligar, olhou para a filha com um misto de desconforto e cautela. Estela, era da Maison Camille. Querem que você volte lá para um atendimento especial. Hoje às 5. Mas eu já entreguei o paletó. Deve ser engano. Disseram que foi um pedido direto do cliente. O nome não foi dito, mas ambas sabiam. Augusto Duarte. Estela sentiu um calafrio. Não sabia se era medo, empolgação ou alguma mistura indecifrável. Tentou recusar. Disse que não fazia sentido, que a função era da mãe. Mas Marta insistiu, com olhos que escondiam mais do que deixavam escapar. Estela, às vezes a vida manda a gente aonde a gente menos quer. E às vezes,
É exatamente onde a gente precisa estar. O dia arrastou-se lento. Stella chegou à maison pouco antes das 5, usando o mesmo uniforme simples. Desta vez foi levada até o salão principal, onde Augusto esperava, sozinho, cercado de manequins cobertos por tecidos e croquis espalhados. Boa tarde. Fico feliz que tenha vindo, ele disse com um sorriso discreto e uma taça de vinho na mão. Stella respondeu com um aceno curto, tentando parecer firme. Ele apontou uma cadeira. Ela hesitou, mas sentou. Preciso de ajuda, com algo diferente. Uma nova proposta. Um evento beneficente que está planejado para daqui a 2 semanas. Quero vestir mulheres reais, fortes, que não estão nos desfiles. E achei que você talvez pudesse me ajudar. Ela arregalou os olhos. Eu sou só costureira. Nem modelo, nem estilista. Eu nem sei. Justamente por isso. Você olha o mundo com outros olhos. E eu preciso disso. Houve um silêncio estranho. Stella notou que ele a observava como quem tenta lembrar de algo muito antigo, escondido nas dobras do tempo. Sentiu-se desconfortável, mas também curiosa. Aceitou o convite. De volta ao ateliê, Marta a esperava com o jantar posto. Stella contou o básico, tentando soar natural. Mas ao mencionar o sobrenome Duarte pela segunda vez, notou o rosto da mãe empalidecer. Mãe? Está tudo bem? Marta demorou a responder. Enxugou as mãos no avental e suspirou. Nunca te contei sobre o que aconteceu antes de você nascer, né? Stella assentiu, surpresa com a mudança de tom. Havia um homem com esse mesmo sobrenome. Ele foi importante por um tempo, mas me abandonou. Foi um tempo que prefiro não lembrar. Ele era da família Duarte? Marta não respondeu, de imediato. Apenas disse, se você aceitar continuar nesse projeto, está tudo bem. Mas olhe com atenção, Stella. Nem todo brilho vem do ouro. Stella subiu para o quarto com o coração acelerado. Estava entrando em um universo que não era seu, cercado de memórias que não eram dela, mas que pareciam ter esperado sua chegada por muito tempo. A sala de tecidos estava vazia quando Stella chegou na manhã seguinte. Era cedo demais para clientes e tarde demais para voltar atrás. Havia aceitado ajudar Augusto com o projeto, embora algo dentro dela a alertasse como um sussurro constante. Cuidado. Ele não era apenas um homem rico com um gosto refinado. Havia uma camada de sombras nos olhos dele, como se carregasse histórias demais para caber em uma só vida. Ela passou a manhã escolhendo tecidos com ele, ouvindo sobre o evento beneficente, que uniria moda e mulheres comuns com histórias de superação. Ele queria algo real, fora das vitrines, mas Stella notava que, por trás das palavras, ele buscava mais do que modelos e costuras. Buscava uma conexão. No terceiro dia, ele a levou até uma sala reservada da maison. Lá, pendurado no cabide, estava o vestido. Azul profundo, feito sob medida, bordado à mão. Um modelo clássico e elegante, com a etiqueta ainda sem nome. É para você, ele disse com simplicidade. Como assim para mim? Stella recuou um passo. Quero que desfile com ele, não como uma modelo, como você, como a mulher que inspira o projeto inteiro. Ela riu nervosa. Eu sou só uma ajudante, uma costureira sem diploma. Mas com alma, ele respondeu, olhando para ela como se dissesse mais do que estava dizendo. Stella hesitou, mas aceitou experimentar o vestido. Ao vesti-lo, sentiu-o, como se estivesse assumindo um papel antigo, esquecido por anos. O tecido abraçava seu corpo como se tivesse sido feito por alguém que a conhecia. Augusto observava em silêncio. E quando ela saiu do provador, ele não conseguiu esconder o impacto. Você parece ter saído de uma lembrança que eu não sabia que tinha, ele murmurou. Stella corou, desviou o olhar, mas a tensão entre os dois estava crescendo, silenciosa e inevitável. Naquela noite, em casa, Marta remexia uma caixa antiga no fundo do armário. Fotografias amareladas, cartas com datas apagadas. Stella a observava, confusa. Mãe, por que você nunca me contou sobre esse homem da sua juventude? Marta olhou para a filha com os olhos cheios de uma dor antiga. Porque foi a história que mais me feriu, e eu não queria que você herdasse a dor junto com o nome.
Estela então pegou uma das fotos. Um homem jovem, com olhos intensos, abraçado a uma mulher que não era Marta. Mas ao fundo, num canto, uma criança de colo, uma criança com olhos muito parecidos com os seus. Quem é essa criança? Ela perguntou. Marta engoliu em seco. Essa criança é você. O tempo pareceu parar. Estela não sabia o que pensar. Não fazia sentido, mas era real. No dia seguinte, ela voltou à Maison decidida a confrontar Augusto. Mas ele a recebeu com uma calma que a desmontou. Achei que não viria. Ele disse, oferecendo um café. Preciso saber. Você conheceu minha mãe? Augusto não respondeu de imediato. Levantou-se, caminhou até a janela e, com o olhar perdido, disse: há muitos anos. E eu errei. Fui covarde. Mas nunca soube que vocês... Ele... parou. Os olhos marejaram. Se eu soubesse que você existia, Estela, minha vida teria sido outra. Ela não sabia se acreditava. Mas naquele instante, algo nela se quebrou. Ou talvez, começou a se remendar. O evento se aproximava. Estela decidiu participar. Não por ele, por si mesma, por sua mãe, por todas as histórias não contadas que o vestido azul agora carregava. O salão estava repleto de luzes baixas e vozes abafadas. O evento beneficente reunia rostos conhecidos, colunas sociais, empresários e mulheres anônimas, cada uma com uma história nas entrelinhas dos vestidos que usavam. Estela, ao centro, com o vestido azul como armadura e cicatriz, era o símbolo de algo que nem ela compreendia completamente. Augusto observava de longe. Não se aproximava, mas seus olhos não a deixavam. Havia orgulho, sim, mas também culpa. A presença dela naquela noite era ao mesmo tempo um presente e um lembrete de todas as decisões que ele tinha escondido debaixo dos próprios silêncios. Estela se sentia fora de lugar, embora todos a admirassem. As mulheres elogiavam o corte do vestido, os colunistas queriam saber seu nome. Mas dentro dela, um redemoinho crescia. A pergunta ainda estava sem resposta. Quem era Augusto para sua mãe? E o que ele sabia sobre o passado que tanto doía em Marta? Quando o discurso começou, Augusto subiu ao palco. Sua voz era firme, mas seus olhos procuraram Estela no meio do público antes de dizer qualquer palavra. Falou sobre recomeços, sobre reconhecer o valor das mulheres que transformam o mundo sem aplausos. E então, desviando do roteiro, acrescentou: há histórias que ficam escondidas por medo, por orgulho ou por dor. Mas às vezes, uma costura mal feita no passado é o que nos ensina a valorizar os tecidos que realmente importam. Estela sentiu o chão balançar sob seus pés. Aquilo era para ela, ou talvez para a mãe dela. Marta, ali no fundo do salão, escondida entre arranjos florais, também entendeu. Seus olhos encontraram os da filha, e algo passou entre elas. Não raiva, não julgamento, só compreensão e cansaço. Depois da cerimônia, Estela foi até Augusto. Pela primeira vez, ela o confrontou sem meias palavras. Minha mãe sofreu sozinha por anos. Você sabia que tinha uma filha? Ele demorou para responder. Finalmente disse: eu suspeitei. Marta me procurou uma vez, muitos anos atrás, mas eu tinha medo. Medo de quebrar a vida que construí. Fui covarde. E agora? Agora eu quero consertar. Não sei como, mas quero. Não para mim, para você, para ela. Estela segurou o choro. O vestido parecia mais apertado de repente. As palavras, mais pesadas. Mas havia verdade ali. E talvez fosse isso que mais doía. Você vai precisar mais do que um pedido de desculpas para isso, ela disse e se afastou. Naquela noite, de volta ao ateliê, Marta estava esperando. O rádio tocava baixo e havia chá na mesa. Mãe e filha se sentaram em silêncio por longos minutos, até que Estela, com a voz embargada, perguntou: por que você nunca me contou tudo? Marta olhou para ela como quem escolhe com cuidado a linha antes do primeiro ponto. Porque eu quis te proteger, do abandono, da rejeição. Achei que se escondesse dele, esconderia também a dor. Mas não escondi. Só costurei por dentro. Estela apoiou a cabeça no ombro da mãe. O vestido azul ainda colado à pele
como se fizesse parte dela agora. As duas choraram ali, em silêncio. Pela mulher que Marta foi, pela filha que Estela ainda tentava ser, e pelo homem que talvez, finalmente, estivesse disposto a rasgar o próprio passado para costurar algo novo. Os dias seguintes ao evento foram como costuras soltas no vestido de Estela. Cada pensamento puxava um fio, cada lembrança apertava o tecido da realidade. Marta voltou ao silêncio habitual, mas seus olhos estavam mais leves, como quem aceitou que algumas feridas não precisam mais ser escondidas. Augusto não ligou. Não apareceu. Mas enviou uma carta, escrita à mão. Um envelope creme com o nome dela desenhado com delicadeza. Dentro, não havia explicações longas. Apenas um convite. Domingo, Igreja São Miguel. 10 horas. Não é missa. É algo que só vai fazer sentido se você vier. Estela leu e releu. Mostrou à mãe, que apenas assentiu, sem tentar dissuadi-la. Era como se naquele momento Marta tivesse entregado a chave da própria história para que a filha decidisse o que fazer com ela. No domingo, o céu estava limpo, mas o vento carregava um frio inesperado. Estela chegou cedo, vestida de forma simples, sem maquiagem, com o cabelo preso num coque despretensioso. A igreja estava vazia, exceto por uma fileira de bancos decorada com flores discretas e um piano de cauda no canto, tocando notas suaves que pareciam flutuar. Augusto a esperava ao lado do altar, sem gravata, com as mangas da camisa dobradas. Sorriu ao vê-la entrar. Um sorriso hesitante, quase inseguro, como o de quem está prestes a ser julgado por inteiro. Pensei que você não viria, ele disse enquanto ela caminhava pelo corredor central. Eu também pensei. Queria te mostrar algo. Aqui foi onde meus pais se casaram, e onde eu quase me casei, uma vez. Estela parou. Quase. Sim, estava tudo pronto, mas ela foi embora. Disse que eu estava me casando com o que esperavam de mim, não com o que eu queria, e ela estava certa. E o que você quer agora, Augusto? Ele respirou fundo. Saber quem eu sou de verdade, e isso começa entendendo quem eu fui, e quem eu posso ser, se você me permitir. Estela se aproximou, olhou ao redor. Não havia convidados, nem fotógrafo. Só o eco dos próprios passos e o coração acelerado. Isso aqui é um pedido? Ela perguntou. Ele negou com a cabeça. É só um começo. Não quero te prometer amor, nem futuro. Quero te oferecer verdade. E tempo. Para você decidir o que quer de mim. Ela não respondeu de imediato. Caminhou até o piano. Tocou com dedos trêmulos uma nota. Depois outra. Marta lhe ensinara pequenas melodias quando criança, nas tardes, de pouca comida e muita imaginação. Era a única linguagem que elas tinham sem palavras. Minha mãe. Ela merecia mais, disse olhando para ele. Ela merecia tudo, e falhei com ela. Mas não quero falhar com você. Estela sentou-se no primeiro banco. Cruzou os braços. Ele fez o mesmo. E ficaram ali, lado a lado, sem contato físico, mas ligados por tudo que ainda não sabiam explicar. O altar, decorado com sobriedade, era menos um símbolo de casamento e mais um palco de escolhas. Estela sentia isso. Estava diante de uma porta, e a chave, pela primeira vez, era dela. Ela o olhou séria. Vou pensar sobre tudo, sobre você, sobre minha mãe. Mas não vou fugir disso. Eu estarei aqui, quando você estiver pronta. O sol entrava pelas frestas do vitral, colorindo o chão da igreja com manchas azuis e douradas. Estela levantou-se, caminhou até ele e pela primeira vez o abraçou. Não foi um gesto apaixonado. Foi um encontro de dois destinos que, por muito tempo, andaram por linhas paralelas e que agora talvez estivessem prontos para se cruzar. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio que Estela não sabia nomear. Não era ausência. Augusto não sumira. Apenas respeitou o tempo dela, mantendo distância, mas enviando pequenas presenças. Um ramalhete de lavandas na portaria, um bilhete sem assinatura com uma frase que ela reconheceu do livro favorito, de Marta, ou um bombom artesanal deixado discretamente na gaveta do ateliê. Marta observava tudo sem comentar.
Limitava-se a sorrir de canto e às vezes acariciar o ombro da filha, como quem costura apoio sem dizer nada. Estela não sabia se esperava um gesto maior ou apenas tempo. O que sentia era algo entre o medo de acreditar e a vontade de mergulhar. Naquela tarde, enquanto arrumava tecidos novos na sala dos fundos, encontrou um envelope entre as caixas de cetim. Era da mesma caligrafia da carta anterior, mas maior. Pesava diferente. Sentou-se, abriu com cuidado. Dentro, 4 folhas dobradas e uma foto antiga. Ela reconheceu a igreja. O vestido azul. E ao fundo, Marta, muito jovem, sentada no mesmo banco onde Estela estivera dias antes. Ao lado, um homem, mais jovem, mais intenso, Augusto. Estela, você pediu verdade. Esta é a minha. Não em pedaços, não em versões. Só a verdade. Sua mãe e eu nos conhecemos por acaso. Eu era jovem, arrogante, e acreditava que amor era algo que podia ser adiado. Ela, ao contrário, vivia tudo com intensidade. Quando percebi o que sentia, já era tarde. Ela me afastou. Nunca me disse sobre você. Anos depois, encontrei sua foto, no fundo de uma pasta deixada por minha mãe, que soube e guardou o segredo para me proteger de mim mesmo. Quando vi seus olhos, entendi. Mas ainda era tarde. Quando te vi naquele dia com o paletó, senti tudo se reorganizar. Como se, sem saber, o tempo tivesse me trazido de volta ao ponto que deixei escapar. Eu não te peço nada. Só que leia essa verdade como quem lê uma linha mal costurada que ainda pode ser refeita. Estela segurou a folha, emocionada. A escrita era firme, mas havia rachaduras entre as palavras. Um homem tentando reconectar-se com a parte de si que sempre negou. Mais abaixo, outra carta, menor, assinada por Marta. Estava amarelada. Data antiga. Se um dia você descobrir que tem uma filha e que ela carrega seus olhos, saiba que ela é melhor do que nós dois juntos. A mão de Estela tremeu. Saiu do ateliê sem avisar. Precisava de ar. Caminhou até a praça central, onde o vento balançava as folhas com pressa. Sentou no banco ao lado da fonte. E ali, com as cartas no colo, chorou em silêncio. Minutos depois, sentiu a presença. Augusto não disse nada. Apenas sentou ao seu lado. Ela não o olhou. Não imediatamente. Você leu? Ele perguntou, depois de um tempo. Ela assentiu, ainda olhando para a frente. Minha mãe sabia o tempo todo. Sabia, mas escolheu guardar. Talvez para te proteger. Talvez porque achava que eu não merecia saber. Estela respirou fundo. Eu não sei o que fazer com tudo isso. Com essa parte de mim que você representa. Com essa dor que parece antiga, mas que só agora entendo. Você não precisa decidir agora. Nem comigo, nem com ela. Só sentir. E permitir que isso te transforme. Ele disse com a voz baixa. Ela o encarou. Pela primeira vez, não viu um homem rico, nem o responsável pela ausência. Viu alguém despido. Alguém que também estava tentando entender o próprio lugar naquela costura complicada chamada passado. Estela se levantou. Guardou as cartas, com cuidado. Quando eu souber o que fazer, eu volto. Augusto apenas assentiu. Ficou ali, sentado, observando enquanto ela caminhava lentamente pela praça, o vestido esvoaçando, o sol refletindo em seus cabelos. Sabia que não podia apressar aquela resposta. Mas agora, ao menos, ela tinha nas mãos as linhas certas para costurar sua própria escolha. Estela passou os dias seguintes mergulhada nos afazeres do ateliê, costurando em silêncio, como se os tecidos fossem uma extensão dos pensamentos que ela ainda não conseguia nomear. Marta respeitava o espaço, mas seus olhos entregavam inquietações que também não ousava dizer em voz alta. Entre pontos e linhas, mãe e filha se entendiam sem falar. Era uma manhã de quinta-feira quando o telefone do ateliê tocou. Estela atendeu com a voz leve, distraída, esperando uma cliente, talvez uma encomenda. Mas do outro lado, era a recepção de uma escola de artes infantis. Senhorita Estela? Temos aqui uma pequena encomenda que parece sua. Curiosa, ela foi até o endereço indicado. Era um prédio antigo, com janelas amplas e cheiro de tinta guache. Crianças corriam pelos corredores, risadas preenchendo o ambiente.
uma das monitoras a conduziu até uma pequena sala. Sobre a mesa, um envelope e, ao lado, uma tela de pintura inacabada. Flores azuladas, um pedaço de céu e, ao fundo, uma figura masculina de mãos estendidas. Stella reconheceu o traço. Era Marta. Ou algo que a mãe teria pintado. Só que não era de Marta. Dentro do envelope, um bilhete. A letra era firme. Descobri que, antes de costurar ternos, minha mãe pintava com as mãos. Perdi essa parte dela. Não quero perder a sua. Augusto. Stella ficou parada por longos minutos. Havia algo diferente naquele gesto. Não era mais sobre pedidos ou arrependimentos. Era sobre ele aprender a olhar. Ao sair da escola, ela andou até o parque próximo. Os bancos estavam molhados da garoa da manhã, mas o céu começava a abrir. Sentou-se, mesmo assim, e pela primeira vez, desejou falar. Não para acusar, nem para questionar, mas para encontrar. Augusto estava em sua galeria, que ficava a poucas quadras dali. Stella entrou sem anunciar. Ele estava observando uma nova peça que havia chegado de Paris. Quando viu Stella, parou, mas não disse nada. Você aprendeu a usar tintas? Ela perguntou, cruzando os braços. Ainda não, mas achei que era hora de começar. Ele respondeu, sorrindo pequeno. Stella se aproximou da tela. Aquelas flores são lavandas? Sim, suas favoritas. As de sua mãe também, não eram? Ela assentiu. Você sabia que ela costumava pintar com os dedos, porque dizia que o pincel mentia demais. Descobri isso depois de mexer nos baús antigos dela. Encontrei quadros, assinados com outro nome, como se ela também tivesse tido uma vida antes de ser mãe. Stella tocou levemente na borda da moldura. Todos temos. Mas às vezes esquecemos que ainda podemos pintar outras versões. Augusto se virou para ela. Seus olhos estavam calmos, mas havia uma espera neles. Eu não vim aqui para dizer que perdoo você, ela disse com firmeza. Ainda não sei se consigo, mas percebi que talvez eu também precise ser ouvida e vista, não como a filha de Marta, nem como a mulher que você reencontrou, mas como eu, Stella. É o que eu mais quero, ele respondeu. Conhecer você sem invadir, só estar. Eles ficaram em silêncio. Não havia promessas, nem declarações, mas havia uma nova abertura. Antes de sair, Stella olhou para a paleta de tintas ao lado do cavalete. Mergulhou os dedos no azul e passou-os de leve na borda inferior da tela. Agora está completo, disse, olhando para ele. Comece com isso. E saiu. Naquele dia, as mãos de Augusto ficaram manchadas de azul por horas, mas ele não lavou. Deixou que o tom impregnasse sua pele, como uma lembrança viva de que, às vezes, as histórias mais difíceis de pintar são as que mais valem ser vistas até o fim. Algumas semanas se passaram desde que Stella deixou suas digitais azuis na tela de Augusto. Ele não tentou apressar nada, apenas pintou. Todas as manhãs, sem pressa. As flores, o céu, o banco da igreja, os olhos dela. Era como se cada cor revelasse uma parte que ele ainda não sabia nomear. Stella também mudou. Voltou a pintar com Marta. As duas, lado a lado, retomaram uma intimidade antiga que havia se escondido entre linhas e silêncios. Entre uma pincelada e outra, surgiam histórias do passado, e com elas, um riso que há muito não visitava o ateliê. Foi num sábado de céu dourado que Augusto voltou. Dessa vez sem cartas, sem flores, sem bilhetes deixados com cuidado. Apenas ele. Vestido simples, mas com os olhos carregando algo que nenhuma fortuna compraria. Paciência. Estão aceitando ajuda com as molduras? Ele perguntou ao entrar no ateliê, surpreendendo as duas. Marta sorriu sem se levantar. Só se souber usar o martelo sem derrubar a parede. Stella riu. Olhou para ele com um brilho mais leve, como quem já não carrega o peso inteiro do mundo nos ombros. E em silêncio, assentiu. Durante horas, trabalharam juntos. Cortaram tecidos, escolheram combinações de cores, emolduraram quadros antigos. Augusto não falava muito, mas observava. Cada gesto de Stella era um aprendizado.
Cada silêncio, um convite. Ao final do dia, Marta se retirou discretamente. Ficaram os dois, sentados no chão, cercados de retalhos e quadros encostados nas paredes. Estela pegou uma moldura menor, onde havia pintado recentemente um pequeno pássaro azul, igual ao que costumava desenhar na infância, antes de saber o que a vida escondia. Isso era o que eu mais desenhava quando era menina. Ela comentou, quase em sussurro. Quando tudo parecia bagunçado, eu fechava os olhos e pintava esse pássaro. Era como se ele soubesse para onde ir. Augusto estendeu a mão, tocando de leve a borda da moldura. E agora? Ele sabe? Ela respirou fundo. Não sei, mas sei que, pela primeira vez, não tenho mais medo de voar. Ele a olhou, não com desejo, nem com arrependimento, mas com admiração. Como se estivesse vendo ali, não só a filha de Marta, nem a mulher que quase perdeu, mas alguém inteiro. Estela, se um dia você quiser me ensinar a pintar aquele pássaro, eu quero aprender, disse com um leve sorriso. Ela o encarou um longo instante. Depois se aproximou, pegou um pedaço de tecido e o colocou no colo dele. Entregou um pincel. Comece aqui, do seu jeito, mesmo que saia torto. Augusto segurou o pincel com leveza. Estava com medo, mas sorriu. Porque era isso que se faz quando se ama. Aceita-se costurar o que está quebrado, mesmo sem saber como. Vai ficar no fim. No canto da sala, Marta assistia em silêncio pela fresta da porta. Pela primeira vez, sentiu que podia deixar aquele ateliê e aquela filha em paz. Sabia que não eram mais os pedaços que restaram da vida. Eram a nova forma dela. Costurada com coragem, com perdão e com um amor que não grita, mas permanece. Estela se levantou, tocou o ombro de Augusto e antes de sair disse: Você não precisa saber voar ainda. Só precisa deixar as asas crescerem. E ele, com os olhos marejados, apenas assentiu. No dia seguinte, um novo quadro surgiu na vitrine. Do ateliê, um pássaro azul, com uma asa mais escura que a outra, e um céu ainda incompleto, mas bonito. Porque finalmente, ele estava sendo pintado a 4 mãos. Se essa história tocou você tanto quanto tocou o coração de Estela e Augusto, inscreva-se no canal para continuar acompanhando narrativas que costuram emoções reais com esperança. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma nova chance, ou de uma nova história.